Olá pessoal, Márcia de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Voltamos depois de uma breve parada, voltamos novamente com nossos palpites esportivos. E começamos com a Premier League, o campeonato inglês, onde temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Manchester City, um empate e 3 vitórias para a equipe do Liverpool. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 61 pontos ganhos, já a equipe do Liverpool é a sexta colocada com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Kayserispor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kayserispor, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Trabzonspor é a quinta colocada com 44 pontos ganhos, já a equipe do Kayserispor é a sétima colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Trabzonspor e 1 vitória para a equipe do Kayserispor. Melhor opção para esse confronto, casa, Trabzonspor para vencer. Já pelo campeonato alemão, a Bundesliga, temos a equipe do Freiburg enfrentando a equipe do Hertha Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hertha Berlim, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Freiburg, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Hertha Berlim. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Freiburg é a quarta colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Hertha Berlim é a 16ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Freiburg para vencer. Continuando ainda na Bundesliga, no campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Mainz 05. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mainz 05, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Mainz 05. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Red Bull Leipzig é a quinta colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Mainz 05 é a nona colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Pelo campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Dundee United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundee United, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rangers e 1 empate. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Rangers é a segunda colocada com 73 pontos ganhos. Já a equipe do Dundee United é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Leeds. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 69 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds é a 14ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, casa, Arsenal para vencer. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Madlava enfrentando a equipe do Vitória Pilsen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Madra, ela
acabou vencendo 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Madra e 3 vitórias para a equipe do Vitória Pilsen. No atual momento do campeonato tcheco, a equipe do Mandrava é a 8ª colocada com 30 pontos ganhos. A equipe do Vitória Pilsen é a 3ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Getafe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a 7ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe é a 13ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Atlético de Bilbao e 4 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Atlético de Bilbao para vencer ou partida acima de 1,5. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Heerenveen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Heerenveen, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do AZ é a 4ª colocada com 53 pontos ganhos. A equipe do Heerenveen é a 9ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do AZ e 1 vitória para a equipe do Heerenveen. Melhor opção para esse confronto, casa, AZ para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Inter de Milão e 1 empate. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Inter de Milão é a 3ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina é a 9ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Pelo campeonato russo, temos a equipe do Zenit enfrentando a equipe do Ural. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zenit, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ural, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento do campeonato russo, a equipe do Zenit é a 1ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Ural é a 10ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Zenit e 3 empates. Melhores opções para esse confronto, casa, Zenit para vencer ou partida acima de 2,5. Superliga da Suíça, temos a equipe do Servette enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Servette, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. No atual momento do campeonato suíço, a equipe do Servette é a 2ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, Young Boys para vencer ou partida acima de 2,5. Pela primeira divisão da Bélgica, temos a equipe do Seiraig enfrentando a equipe do Gent. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Seiraig, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gent, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Gent. No atual momento do campeonato Bélgica,
A equipe do Gente é a quarta colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Seraig é a 18ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora Gente para vencer. Agora, pela Bundesliga, o campeonato alemão, um grande clássico. A equipe do Bayern de Munique enfrenta a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e um empate. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a primeira colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a segunda colocada com 52 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, como as duas equipes vêm em um bom momento, ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu uma, venceu uma e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Sevilha. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Cádiz é a 15ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha é a 14ª colocada, também com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Sevilha ou partida terminando empatada. Empate fora. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Aston Villa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu uma, empatou uma e também venceu 3. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Chelsea e uma vitória para a equipe do Aston Villa. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa é a 11ª colocada, também com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Chelsea para vencer. Pela Liga da República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Sigma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sigma, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Slavia Praga e uma vitória para a equipe do Sigma. No atual momento do campeonato tcheco, a equipe do Slavia Praga é a primeira colocada com 54 pontos ganhos, e a equipe do Sigma é a 6ª colocada com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Slavia Praga para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Adana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Adana, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Galatasaray, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Adana. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 60 pontos ganhos. E a equipe do Adana é a 4ª colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Galatasaray para vencer. No campeonato holandês, temos a equipe do Nijmegen enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nijmegen, ela venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela venceu 4 e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PSV. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Nijmegen é a 8ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do PSV é a 3ª colocada com 53 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, PSV para vencer
ou partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 7ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Hellas Verona é a 18ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Juventus, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Hellas Verona. Melhor opção para esse confronto, casa, Juventus para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Elche enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Barcelona. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Elche é a 20ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 68 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Barcelona para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato Português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Santa Clara. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Sporting e 1 vitória para a equipe do Santa Clara. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Sporting é a 4ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Santa Clara é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Sport para vencer ou partida acima de 2,5. Agora é hora do nosso bilhete pronto. Não se esqueça de deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações para que o YouTube passe mais recomendações para vocês, pois isso nos ajuda aos nossos trabalhos.